E se eu te dissesse que existe uma teoria de que o Naruto e as reencarnações de Ashura teriam o potencial necessário para despertar o Rinnegan, você acreditaria? Será que faz algum sentido? E bom, como todo mundo sabe, Madara Uchiha conseguiu despertar o Rinnegan após recriar o chakra do Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos, que era o usuário original desse poder, e a forma como Madara conseguiu esse olho é o ponto-chave desse vídeo. E pra gente entender tudo, é preciso analisar como de fato Madara despertou esse Dojutsu. Por ser a reencarnação de Indra, Madara já tinha parte dos requisitos para conseguir os mesmos olhos do Rikudo Sennin, e de acordo com a explicação do próprio Hagoromo e do Zetsu Negro, Madara conseguiu o chakra do Ashura através da sua reencarnação na época, o Hashirama, conseguindo uma parte da sua carne e consequentemente suas células e chakra. Dessa forma, ao juntar o chakra de Ashura com o seu próprio chakra de Indra, os filhos do Rikudo, Madara Uchiha conseguiu algo inacreditável. Ele simplesmente despertou o Rinnegan no final da sua vida já bem velho, já que ao juntar os dois chakras, ele recriou o chakra do Hagoromo, que se manifestou nos seus olhos e anos depois deu origem a um Rinnegan. Porém, é justamente esse ponto que leva muitas pessoas a acreditarem que para despertar o Rinnegan, você simplesmente precisa juntar os chakras de Ashura e Indra, recriando assim o do Hagoromo. O que significa que, seguindo essa lógica, se alguma reencarnação de Ashura como Naruto e Hashirama pegassem parte do chakra da reencarnação de Indra, eles também iriam obter o Rinnegan. Mas acontece que a própria obra deu grandes indícios de que não seria bem assim. Quer dizer, até é, mas existem alguns fatores no meio de todo esse processo. Provavelmente, se Hashirama ou Naruto juntassem seus chakras de reencarnações de Ashura com os de Indra, eles não conseguiriam o Rinnegan. E pra gente chegar a essa conclusão, é importante falar do caso do Sasuke e como ele conseguiu seu próprio Rinnegan para não ter qualquer tipo de erro ou confusão. É dito que o Rinnegan do Sasuke foi concedido a ele pelo Hagoromo no quarto da Tabuki. Muitos teorizam que ele conseguiu isso graças ao Kabuto e às células do Hashirama, que acabou dando o chakra do Ashura para ele, mas tudo indica que não foi por isso. Primeiro que no caso do Madara, ele levou anos para despertar o Rinnegan usando o mesmo método, e só conseguiu no final da sua vida, já quando era velho. Sasuke conseguiu logo depois do Hagoromo compartilhar o seu poder com ele e Naruto, o que confirma a informação do Databook de que foi o sábio dos 6 caminhos que deu o Rinnegan ao Sasuke. Porém, existem fortes indícios de que o Hagoromo acabou fazendo foi apenas acelerar o processo para fazer o Uchiha despertar o olho, justamente por ele já ter os requisitos necessários. Podemos usar como exemplo o próprio modo Rikudo, que o quarto Databook diz que é uma técnica que escolhe o usuário e não ao contrário, e que a pessoa precisa cumprir uma série de requisitos, como por exemplo, a coragem para nunca desistir, algo que o Naruto possuía de sobra, o que significa que o Naruto tinha os requisitos necessários para obter o modo Rikudo concedido pelo Hagoromo, e o Sasuke também possuía os requisitos necessários para obter o Rinnegan, já que além dele ter o chakra do Indra, por ser uma reencarnação, o Kabuto salvou a sua vida usando células do Hashirama, fazendo com que ele tivesse ambos os chakras, o de Indra e de Ashura. E como o próprio Hagoromo diz, ele não podia salvar as vidas de Naruto e Sasuke, e isso dependeria das ações das pessoas lá de fora. Sasuke foi salvo pelo Kabuto e Naruto pelo Obito, que transferiu a outra parte da Kurama para ele, salvando então a sua vida, e de sobra ele também transferiu os chakras das bijus que faltavam no Naruto, Shukaku e Gyuki. Porém, fica bem claro que o Rinnegan do Sasuke só foi despertado graças à influência sim do Hagoromo, e não é só o quarto Databook que confirma isso, mas o próprio mangá deu a entender, senão o Sasuke demoraria anos para despertar esse olho, assim como o próprio Madara. Mas o que isso tudo tem a ver com o questionamento central desse vídeo? E bom, tudo. Primeiramente que é importante frisar que o Rinnegan, ele não é uma evolução oficial do Sharingan. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Na prática, ele acaba sendo, mas na teoria é um Dojutsu completamente separado. A evolução do Sharingan é o Mangekyo Sharingan, sendo um poder ocular distinto do Rinnegan, tanto que ambos, ao lado do Byakugan, são listados como sendo os 3 grandes doujutsus, cada um sendo um doujutsu completamente separado. E se você ainda não acredita, basicamente o Rinnegan e o Sharingan se originaram do doujutsu mãe deles, o Rinne Sharingan. A prova disso é que o próprio Hagoromo confirma que a Kaguya possuía os poderes oculares do Sharingan, sendo que ela, por meio do seu Rinne Sharingan,
também demonstrou poderes que fazem parte do Rinnegan tradicional que conhecemos, como quando ela usa o caminho Deva. Resumindo tudo, por meio do Rinne Sharingan, a Kaguya tinha tanto os poderes do Sharingan quanto os poderes do Rinnegan. Então, na teoria, um não é a evolução do outro, mas por que eu disse que na prática é quase isso que acontece? Basicamente porque o Hagoromo herdou um poder ocular novo a partir do Rinne Sharingan da sua mãe, o Rinnegan tradicional que a gente conhece. Isso pode ser simplesmente porque ele herdou uma versão mais diluída, até porque a Kaguya gerou ele com um humano, fazendo com que o Hagoromo fosse apenas metade Otsutsuki. Já o Indra herdou um poder ocular ainda mais diluído, já que o pai dele era metade Otsutsuki e também teve, os seus filhos com uma humana, fazendo com que a parte Otsutsuki ficasse ainda mais para trás. Dessa forma foi gerado um novo Dojutsu, o Sharingan, e não, o Hagoromo nunca teve o Sharingan. Esqueça o que você viu no anime, pois aquele arco é filler. Na obra original, que é o mangá, o Hagoromo já nasceu com o Rinnegan. Isso também fica muito claro se você ler o quarto databook. Porém, tendo dito tudo isso, fica claro que o Sharingan é apenas um Dojutsu que foi gerado a partir do Rinnegan, como uma versão diluída dele que resultou num poder novo. É dito pelo Hagoromo que o Indra nasceu com um forte poder ocular diferente do seu irmão, que só foi alcançar o nível do Indra graças a muito treinamento e cooperação com as outras pessoas, o que fez o chakra do Hagoromo desabrochar no seu próprio corpo. Dessa forma, cada um herdou um poder do seu pai. O quarto databook confirma que o Indra herdou parte do poder do Hagoromo, poder esse que se concentrou principalmente em seus olhos. Por isso que o Ashura não herdou nenhum tipo de Dojutsu, porque simplesmente ele herdou um outro tipo de poder do pai. Não dá pra saber o que exatamente o Ashura herdou no seu nascimento, mas pelo painel mostrado no mangá da luta entre os dois irmãos, o Ashura possuía as Gudoudamas, que o quarto databook confirma como sendo um poder que só é gerado graças ao Senjutsu do Rikudo, fazendo com que ficasse subentendido que enquanto o Ashura tinha o Senjutsu dos 6 caminhos do seu pai, Indra tinha o seu poder ocular. Podemos usar como exemplo para reforçar isso até o Naruto e o Sasuke, já que quando o Madara bate de frente com eles, após se encontrarem com o Hagoromo, ele diz que o Naruto, herdou o Senjutsu dos 6 caminhos e o outro, o Sasuke, o Rinnegan, mas que ele, o Madara, possuía ambos os poderes, mais uma vez dando a entender o tipo de poder que cada reencarnação tende a possuir. Até no caso do Madara e do Hashirama, se a gente forçar um pouquinho, dá pra fazer sentido nessa teoria, já que enquanto o Madara lá do Vale do Fim tinha como principal poder os seus olhos, a transformação final do Hashirama era justamente o modo sábio, que faz uso do Senjutsu, além de que ele possui células poderosíssimas. Não sabemos se isso é uma condição exclusiva do Hashirama ou se outras reencarnações de Ashura anteriores a ele também possuíam células poderosas, já que só temos noção de Madara e Hashirama e Naruto e Sasuke, sendo que no caso do Naruto, apesar dele ser reencarnação do Ashura, ele é um Uzumaki, que é um parente distante dos Senjus, além de que o Naruto é só metade Uzumaki, o que significa que ele não é um Senju totalmente puro, longe disso, já que foi essa família originada pelo Ashura. Então ele não é um bom exemplo. E sim, ramificações em clãs fazem com que a família ramificada perca a maior parte das heranças sanguíneas, tanto que o clã Fuma, que é descendente dos Uchihas, não possui o Sharingan, e os Kohinata, que são descendentes do Hyuga, não possuem o Byakugan, com uma rara exceção que é o caso do Mukai, que herdou o Byakugan, porém apenas em um olho, provavelmente por conta da baixa influência do sangue Hyuga nele. Dessa forma, quanto mais ramificada é uma família, mais vai se perdendo a herança sanguínea, então não dá pra saber se antes do Hashirama, alguma outra reencarnação de Ashura também tinha células poderosas como ele. O ponto é, assim como as reencarnações de Ashura tendem a dominar o Senjutsu, pode ser que as reencarnações anteriores ao Hashirama também possuíam muita vitalidade, resultando em células poderosas, o que vai de encontro com o que o Hagoromo disse, que o chakra dele desabrochou no corpo do Ashura quando ele treinou e teve a cooperação das outras pessoas, fazendo com que nessa lógica, enquanto os descendentes de Indra herdaram o poder ocular do Hagoromo, os descendentes de Ashura herdaram sua vitalidade e, quem sabe, uma proeminência maior em Senjutsu. E isso responderia por que uma reencarnação de Ashura como Hashirama e Naruto não conseguiriam Rinnegan de forma natural, mesmo se fizessem o mesmo processo do Madara, pegando o chakra da reencarnação oposta, simplesmente porque eles não herdaram o potencial ocular do Hagoromo, diferente dos Uchihas que herdaram Sharingan, uma versão diluída do próprio Rinnegan do Hagoromo. E como o Indra herdou um forte poder ocular,
como dito pelo sábio, isso explicaria não só como apenas uma reencarnação de Indra conseguiria o Rinnegan nesse processo do Madara, como também o fato de que o próprio Zetsu Negro admitiu que sempre ficava de olho nos dois clãs e suas reencarnações, para tentar fazer o Rinnegan finalmente ser despertado, e que estava confiante de que o Madara conseguiria e não o Hashirama. E se você ainda não está convencido, o próprio Hagoromo diz que já esperava que alguma reencarnação de Indra, não de Ashura, tentasse fazer o que o Madara fez ao juntar os dois chakras para despertar o Rinnegan. E claro que você pode alegar que ele só diz isso porque geralmente é a reencarnação de Indra que tem mais sede por poder. Eu também acho que isso pode ser interpretado dessa forma, mas por tudo que foi mostrado no mangá, eu acho que apenas reencarnações de Indra podem despertar o Rinnegan por meio do processo feito pelo Madara, e mesmo assim ele só despertou já no final da vida. Então, respondendo a pergunta do título do vídeo, pra galera não achar que é clickbait, será que se o Naruto pegasse parte do chakra do Sasuke e juntasse com o seu próprio, ele despertaria o Rinnegan como o Madara? Na minha opinião, não. Pelo menos não sem o Sharingan. Na minha interpretação pessoal, creio que se o Naruto, hipoteticamente, ou até o Hashirama ou alguma outra reencarnação passada de Ashura, quisessem repetir esse mesmo processo do Madara para obter o Rinnegan, eles precisariam primeiramente de um par de Sharingan. Dessa forma, quando o chakra do Hagoromo fosse recriado, ele iria se manifestar nos seus olhos, e como são os Uchihas que herdaram esse potencial ocular do Sábio dos Seis Caminhos, ele seria necessário também para o despertar do Rinnegan, visto que o Sharingan, apesar de ser um outro dojutsu, é uma versão diluída do Rinnegan, que é uma versão diluída do Rinne Sharingan. Então, acho que de forma natural, sem Sharingan, hipoteticamente, Naruto não conseguiria o Rinnegan, e se ele obtesse o chakra do Indra, sem o Sharingan, o poder do Hagoromo, quando fosse liberado por consequência do chakra ter sido recriado com a junção dos dois chakras, iria se manifestar de maneira diferente nas reencarnações de Ashura, originando um outro tipo de poder do sábio. Já nas reencarnações de Indra, como o caso do Madara, esse poder se manifestou nos seus olhos, pois é justamente o ponto forte do clã, e por isso Madara conseguiu o Rinnegan, e tanto Hagoromo quanto Zetsu esperavam que fosse uma reencarnação de Indra que conseguisse isso. Então, se por exemplo Naruto quisesse repetir esse mesmo processo, ele precisaria obter dois Sharingan, e sim, uma reencarnação de Ashura conseguiria utilizar o Sharingan, já que o Nagato, que é um Uzumaki, conseguiu usar o Rinnegan, sendo que mesmo ele sendo um Uzumaki puro, é uma família que se ramificou há muito tempo atrás dos Senjus. Já o Naruto, apesar dele ser metade Uzumaki, ele é uma reencarnação de Ashura, ou seja, é um ponto a favor dele que o Nagato não tinha. Então sim, Naruto conseguiria utilizar o Sharingan. Sem o Sharingan, acredito nessa teoria de que o poder do Hagoromo seria manifestado de uma maneira diferente, e a gente viu que o ponto forte dos Senjus e toda a descendência ali do Ashura é justamente a vitalidade e a proeminência em Senjutsu. Mas enfim, rapaziada, isso tudo é só uma teoria, apesar de que tem vários pontos que ajudam, a fortalecê-la, mas longe de mim querer cravar algo aqui. Comentem aí o que vocês acham dessa teoria, o que vocês acham que aconteceria se uma reencarnação de Ashura repetisse esse processo do Madara. Acham que conseguiriam o Rinnegan mesmo sem o Sharingan? Comente aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, mano, e deixa o like pra ver mais vídeos como esse. Tamo junto, até a próxima, valeu!